Que a graça, a bondade e a misericórdia do Senhor esteja sobre você e toda a sua casa. Deus é bom e a sua bondade dura para sempre. É muito bom estar aqui com você hoje para juntos nós meditarmos sobre o verso 17 do capítulo 15 de Lucas. Veja, quando o coração finalmente acorda. Quando o coração finalmente acorda. A palavra do Senhor diz, e tornando em si, disse, quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Preste atenção nessa história. Uma mulher já havia desistido do próprio casamento havia mais de 2 anos. Embora continuasse morando na mesma casa que o marido, ela mantinha a rotina. Preparava as refeições, cuidava dos filhos, pagava as contas e fazia tudo o que precisava ser feito. Por fora, parecia presente. Por dentro, porém, o seu coração já estava muito distante. Ela alimentava pensamentos sobre uma vida diferente. Imaginava como seria viver sozinha, começar tudo de novo ou até construir uma história com outra pessoa. Certo dia, enquanto lavava a louça, algo aconteceu dentro dela. Não houve uma discussão, não houve uma grande revelação. Foi apenas um momento de clareza. Ela olhou para os filhos brincando na sala, viu o marido chegando cansado do trabalho e percebeu que, embora estivesse fisicamente dentro de casa, emocionalmente havia partido fazia muito tempo. Naquele instante pensou, eu estou jogando fora exatamente aquilo que um dia mais pedi a Deus. Foi como acordar de um sonho ruim. A partir daquele dia, ela decidiu voltar. Não precisava voltar fisicamente, porque nunca havia saído de casa. Precisava voltar com o coração, voltar com a presença, voltar com o interesse e com a disposição de reconstruir aquilo que havia abandonado por dentro. Essa história nos ajuda a compreender o peso da expressão usada por Jesus para falar do filho pródigo, tornando em si, caindo em si. Lucas capítulo 15, verso 17, apresenta o momento mais decisivo da parábola. O texto diz que o filho pródigo caiu em si, tornou em si. É como se ele, até aquele instante, estivesse vivendo fora da realidade, dominado por escolhas, desejos e ilusões que haviam roubado sua capacidade de enxergar com clareza. O pecado faz isso. A mágoa faz isso. A frustração faz isso. A pessoa continua vivendo, trabalhando, falando e cumprindo suas obrigações, mas seu coração já não está realmente presente. Hoje eu quero refletir com você sobre esse momento de despertar e sobre como reconhecer quando também precisamos voltar a nós mesmos. Veja, tem aqui 3 lições poderosas e a terceira você não pode perder por nada. E no final, eu vou estar orando. E hoje eu quero orar pelo seu irmão. Sabe o seu irmão que precisa de oração? Sabe o seu irmão que precisa de renovação? Sabe a sua irmã que precisa de restauração, de cura? Coloca o nome da sua irmã aqui. Coloca o nome do seu irmão aqui. Isso, coloca o nome do seu irmão, coloca o nome da sua irmã. Colocou? No final, nós vamos orar. Vai ser poderoso. Não perca esse momento por nada. Coloca o nome do irmão, coloca o nome da irmã, já manda para eles também esse devocional hoje. Tá bom? Primeira lição. O verdadeiro recomeço começa quando voltamos a nós mesmos. O texto diz, e tornando em si, disse. A expressão tornando em si mostra que antes daquele momento, o filho estava vivendo como se estivesse fora de si. Ele havia perdido a noção da própria realidade. É isso que acontece quando alguém passa muito tempo alimentando um vício, uma mágoa, uma fantasia ou uma escolha errada. Aos poucos, aquilo que parecia absurdo começa a parecer normal.
Porventura, Deus não colocou alguns aqui para entender esse processo? A pessoa se acostuma com a distância, se acostuma com a frieza, se acostuma com uma vida sem presença, sem comunhão e sem verdade. Muita gente vive assim por anos. Está presente fisicamente, mas ausente emocionalmente. Continua cumprindo a rotina, mas o coração já se mudou para longe. O recomeço só acontece quando a pessoa finalmente enxerga onde está e reconhece que precisa despertar. Matthew Henry ensinou que o pecado produz uma espécie de loucura espiritual. Segundo ele, quando o filho tornou em si, percebeu que até os empregados de seu pai viviam em uma condição melhor do que ele, porque haviam permanecido perto da casa. Ei, pergunte a si mesmo, a si mesma, com sinceridade, existe alguma área da minha vida em que estou vivendo de forma automática, distante sem perceber? Peça a Deus que desperte hoje aquilo que adormeceu dentro de você. Você já deu seu like aqui? Já deu seu like? Você já fez a sua inscrição no meu canal? Entre para esta família dos implantadores da cultura do Reino de Deus. Clica aqui embaixo agora, dá uma paradinha, clica aqui embaixo. Faça a sua inscrição, é muito importante, tá bom? Segunda lição. Quem se lembra da casa do Pai encontra motivos para voltar. Quem se lembra da casa do Pai encontra motivos para voltar. Lucas 17. Quantos jornaleiros do meu Pai têm abundância de pão? E eu aqui pereço de fome. Veja que o despertar do filho começa com uma lembrança. Ele se recorda da casa do Pai. Lembra-se da fartura, do cuidado, do alimento e da segurança que existiam naquele lugar. Enquanto olhava para a própria miséria, ele percebeu que até os empregados de seu pai tinham pão de sobra. Muitas vezes, Deus usa a lembrança para despertar nosso coração. Ele nos faz recordar como era a nossa comunhão, a nossa alegria, a nossa paz e a nossa disposição antes de nos afastarmos. Não para nos prender ao passado, mas para mostrar que ainda existe um caminho de volta. Às vezes, a pessoa precisa de lembrar do que viveu para recuperar a esperança de que algo pode ser reconstruído. Spurgeon, o grande pregador, chamou esse momento da parábola de o ponto de virada. Para ele, a lembrança da fartura da casa do Pai foi a primeira luz de esperança que apareceu na mente do filho e abriu o caminho para a sua decisão de voltar. Então, hoje, relembre o momento em que você se sentia mais perto de Deus, mais presente em seus relacionamentos, mais inteiro por dentro. Use essa lembrança como motivação para reconstruir o que foi perdido. A terceira lição que a gente aprende: o arrependimento verdadeiro sempre produz uma nova direção. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, do qual não há que se arrepender. Paulo ensina que existe uma tristeza que apenas lamenta as consequências, mas não muda nada. A pessoa chora, a pessoa sofre, a pessoa promete, mas continua no mesmo caminho. Existe, porém, uma tristeza que vem de Deus. Ela abre os olhos, confronta o coração e produz uma mudança verdadeira de direção. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele não sentiu apenas fome. Ele não ficou apenas triste. Ele percebeu que precisava sair daquele lugar. O arrependimento verdadeiro nunca termina apenas em emoção. Ele produz decisão, movimento e mudança de atitude. Não basta reconhecer que algo está errado. É preciso levantar-se e começar a voltar. Hayre ensinou que esse momento da parábola revela os primeiros passos do verdadeiro arrependimento. Para ele, a tristeza
genuína sempre produz uma atitude prática e não permanece apenas como um sentimento passageiro. Então, olhe para cá. Se Deus mostrou hoje alguma área que precisa mudar, não pare apenas na emoção. Dê ainda hoje um passo concreto na direção certa. Eu quero concluir dizendo a você o seguinte. Aquela mulher que despertou enquanto lavava a louça, lá no início da minha reflexão, aquela mulher começou a reconstruir o casamento a partir daquele momento simples. A mudança não aconteceu de uma hora para outra, mas tudo começou quando ela percebeu que estava ausente por dentro e decidiu voltar. Muitas restaurações começam assim, não com algo extraordinário, não com um grande acontecimento, mas com um instante de clareza em que o seu coração finalmente acorda. Talvez você também esteja vivendo no automático, né? Você está vivendo no automático, em casa, na igreja, né? Com o marido, com a esposa. Talvez esteja fisicamente presente, mas é emocionalmente distante. Talvez tenha se acostumado com uma vida que, no fundo, você sabe que não deveria estar vivendo. Que este momento, que este seja um momento de tornar em si. Ainda existe um caminho de volta. Ainda existe pão na casa do Pai. Ainda existe esperança para aquilo que parecia perdido. Mas o recomeço exige coragem. Coragem para reconhecer a distância e disposição para mudar de direção. Você está pronta? Você está pronto? Nós vamos orar. Eu quero orar sobre o que eu falei para você e quero orar pela sua irmã e pelo seu irmão. Você já colocou o nome aqui? Já colocou? Ótimo. Mas antes da oração, sua família precisa de ajuda, seu casamento precisa de ajuda, seu pai, seu irmão, sua mãe precisa de ajuda. Venha para uma das nossas imersões. Nós temos aqui a imersão SOS Casamento Curado, para casais, para homens, a batalha de todo homem. Para mulheres, a imersão, a batalha de toda mulher. Para pastores, mentoria PDP, pastor, discipulando pastor. Entra no nosso site, nas nossas redes sociais, ou então tem aqui, o número do WhatsApp para você pegar as informações. Nós vamos orar agora. Já deixa o seu like, deixa a sua pergunta, seu pedido de oração aqui, tá bom? Vamos orar? Pai querido e eterno, desperta-nos de toda a frieza, distração e cegueira espiritual. Ajuda-nos a reconhecer as áreas em que nos afastamos de Ti e das pessoas que amamos. Traz à nossa memória tudo aquilo que precisa ser restaurado e dá-nos coragem para voltar. Não permitas que permaneçamos apenas na tristeza, mas conduz-nos a um arrependimento verdadeiro que produza mudanças reais. Faz isto, Senhor. Pai, agora eu quero orar por cada irmã, por cada irmão. Quero orar pelo meu irmão Paulo, meu irmão Marcos, meu irmão Jonas. Minha irmã Nauceia, Marisa, Débora, Alaide, Roseli. Eu quero orar pelo Jonas, eu quero orar por todos os meus irmãos e quero orar pelos irmãos daqueles que colocaram o nome aqui. Ah, Senhor, aonde quer que os nossos irmãos estejam, precisando de cura para a alma, cura para o espírito, cura para o corpo, precisando de uma intervenção sobrenatural, precisando de uma manifestação da Tua graça e da Tua glória. Pai, quebra laços e cadeias, quebra as amarras, que haja libertação, restauração, cura, redenção. Eu oro por todos os irmãos, por todas as irmãs, que cada um deles tenha, nos próximos dias, um grande milagre para contar. E o Teu nome vai ser exaltado, glorificado para sempre. Amém. Glórias a Deus. É muito bom estar com você aqui e eu espero que esta mensagem te abençoe tanto que você vai compartilhar com a tua irmã, que você vai compartilhar com o teu irmão. Sabe, nós, em média, entre 5 e 7 mil pessoas estão conosco fazendo devocional. Só que pode ser 20 mil, pode ser 30 mil, se você convidar 3 a 5 pessoas para fazer o devocional. Josué, como é que eu convido? Pega esse vídeo, manda para a pessoa e a convide para que ela esteja todos os dias
Eu disponibilizo o devocional às 6 horas, mas a pessoa pode assistir 8, 9, meio-dia, ao deitar-se. Eu quero é que as pessoas façam o devocional conosco, sejam ministradas pela palavra de Deus. Você pode? Posso contar com você? Se eu posso, coloca aqui. Conta comigo. Conta comigo. Ó, não perca por nada o devocional de amanhã. O Espírito Santo vai continuar falando ao seu coração. Vamos terminar assim? O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Um beijo no seu coração.